colocou sobre a sua vida. Então, queridos, quando nós observamos o que Josué está dizendo, dentro dessa decisão, minha casa vai servir ao Senhor, eu e a minha casa vai servir ao Senhor, o que nós percebemos aqui primeiro é gratidão. Quando uma casa está servindo ao Senhor e o líder da casa, a coisa começa pelo líder, é o líder que tem que se posicionar no primeiro momento, e ele não exclui a família, mas ele diz, não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele assume essa postura diante da sua família, mas ele não faz isso por uma empolgação, ele faz isso com a retrospectiva do que ele disse, deixa claro que ele fez uma séria reflexão, e levou o povo a fazer uma reflexão de tudo que Deus já fez. Daí ele falou assim, gente, diante de tudo que Deus já nos deu, o mínimo que nós podemos fazer em gratidão a Ele é servi-lo com a nossa casa. É isso. Ele leva a gente a fazer uma reflexão nesse sentido. Ele leva em conta, olha, os livramentos, por tantas coisas que nós já passamos. Ele começa lá da história de Abraão, né? Até aquele momento, ele faz uma retrospectiva com um único propósito de dizer assim, gente, esse Deus vale a pena servir. Olha quanta coisa Ele fez por mim e por você. Então, a decisão é nossa aqui. Eu espero que vocês tomem a decisão certa, em outras palavras. Mas eu quero dizer para vocês que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos servir ao Senhor, porque esse Deus fez tanta coisa por nós. Agora, em detalhe, que quando a gente toma uma postura de servir ao Senhor, isso não pode ser feito no calor de uma empolgação, de um romancismo, né? Um romantismo. Nós precisamos ter uma séria reflexão, porque servir ao Senhor implica renúncia, sabia? Servir ao Senhor implica renúncia. Implica renúncia do próprio eu. Muitas vezes, Josué tinha certeza que muitas daquelas pessoas que estavam naquela época, que ainda estavam ali com ele, ainda tinha alguns deusezinhos enrustidos, guardados. Não era todo o povo que estava servindo a Deus, tinha alguns ídolos ainda. Ele sabia disso, ele era o líder. Sempre chegava alguém dizendo, olha, a família fulana, a família ciclana está fazendo isso e aquilo, lá no meio das tendas. Então ele sabia disso. E muitas vezes, queridos, o que atrapalha a gente servir ao Senhor nos nossos lares, muitas vezes é os nossos deuses pessoais. Quais? Nosso egoísmo, nosso orgulho, muitas vezes. Nosso jeitão de querer que as coisas sejam sempre do nosso jeito. Isso não leva a gente a nada. A gente precisa compreender que muitas vezes nós vamos ter que renunciar. Cada vez que eu falo de renúncia familiar, eu lembro de Eli. O profeta Eli foi um caso claro disso. O profeta Eli preferiu honrar seus filhos do que honrar o que Deus tinha falado para ele. Ele era um profeta, ele tinha que chegar lá e colocar os filhos dele no gancho, porque eles estavam profanando todas as ofertas. E Eli só vai lá e dá uma palavrinha mansa, olha, fiquei sabendo que vocês estão fazendo certas coisas, não pode fazer isso. Ali ele tinha que tomar uma posição enérgica, olha, não quero vocês mais fazendo isso, senão deixa esse cargo. Ele não faz isso, ele deixa a coisa acontecer. Queridos, quando nós, principalmente nós homens, que temos a nossa autoridade, nós somos revestidos por Deus, nós precisamos colocar em ordem sempre as coisas. Nós somos homens. Mas é verdade, gente, às vezes a gente deixa, a mulher vai lá, aquela conversa, não, mas deixa um pouquinho, a gente acaba aceitando. Não, eu sei, mulheres, vocês não fazem isso. Mas nós homens somos autoridade em casa e tem coisas que nós sabemos que está errado. Tem coisas que vêm atrapalhar, porque às vezes no calor da emoção, a gente acaba deixando, não, vai dar tudo bem, e não dá tudo bem. Nós não podemos negociar princípios da palavra de Deus. É tão sério isso. Por exemplo, há um determinado tempo, alguns tempos atrás, talvez anos, não me lembro mais, havia uma dificuldade familiar, onde a esposa estava empolgada para levar o filho para a festa do Halloween. E o pai disse, não, peraí, isso aí não tem nada a ver com Deus, para. Não, mas é porque todos os amiguinhos da escola vão, então eles têm que ir. Você já imaginou Jesus vestido de Halloween? Dá para imaginar isso? Não dá.
Pastor, o senhor não está fazendo terrorismo? Não, eu estou falando a verdade, gente. Muitas vezes a gente negocia certas coisas e traz para dentro sofrimento dentro de casa. Desnecessário. Mas naquele momento o marido, tá bom então, tá, mas olha, não é muito certo isso. Olha, ele tinha que ser autoridade. Não, peraí, o meu Deus não aceita isso. Por isso que quando eu fiz a pergunta, você já imaginou Jesus vestido de Halloween? É para a gente ir para uma reflexão séria sobre esse tipo de coisa. E isso não é exagero, gente. Isso não é exagero. Nós temos famílias cristãs que não concordam com o carnaval. Qual a diferença de carnaval com Halloween? Alguém pode me dar uma ideia melhor que isso? Eu não sei vocês, professoras, como é que vocês lidam com isso lá. Porque é um desafio, não é não? É um desafio para vocês. Mas é. E é um desafio muitas vezes para o marido que está vendo a criancinha de 2, 3 anos toda empolgada porque aquilo já está na cabecinha dela, daí a mãe, olha, vamos deixar hoje, vamos deixar aquilo. Nós não podemos deixar, mas ela vai ficar triste, ela vai ficar com trauma. Meus queridos, ou nós cremos num Deus que cura trauma de criança, ou nós não cremos nesse Deus e vamos negociar então, abrir mão da palavra e aceitar o pecado. Olha como que é interessante isso. Então, quando Josué, ele diz assim, eu e minha família serviremos ao Senhor, gente, não foi uma coisa assim, no oba-oba, não, ele tinha convicção do que ele estava falando, e ele sabia, olha, eu vou ter muitas renúncias pela frente, vou ter muitas dificuldades pela frente, e vou ter, né? Eu tenho aqui os meus filhos. Eu me lembro que logo quando nós chegamos na cidade de 2 vizinhos, a gente morava aqui, nossos filhos eram pequenos, nem me lembro quanto que era o Rafão, nem sei quantos anos você tinha na época. Eu não lembro quantos anos o Rafão tinha, mas eu me lembro que naqueles primeiros meses que nós estávamos ali, de repente era 11h30 da noite, e uma galerinha, uns amigos dele da escola, foi lá para eles saírem para a rua. Aí o Rafa foi lá, falou com a Clau veio falar comigo, eu falei, não, 11h30 da noite, não é hora dessa molecada sair para a rua, não. Podia ser o costume da família, daquelas molecadas lá, mas nossa não é não. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, como nós tínhamos uma garagem e a TV ficava na garagem, não ficava na sala, ela ficava na garagem. Aí nós chamamos aquela molecada toda para vir, bom, já que os pais deles permitem que eles podem ficar na rua, nós não permitimos que os nossos fiquem na rua. Então nós convidamos toda aquela molecada e eles entraram lá na garagem, não sei que horas que eles saíram. Mas eles ficaram ali, assistiram filme, nem sei o que eles fizeram lá, se fizeram pipoca, não me lembro mais. Eu só sei que nós tínhamos algumas prioridades na nossa família, nós tínhamos alguns princípios. E nós entendíamos que naquele momento não era interessante deixar que as crianças ficassem para a rua. Então, quando nós assumimos essa responsabilidade para servir a Deus, para Ele, era a mesma coisa que dizer assim para o povo, gente, olha, valorizem tudo que Deus fez por você, tenham consideração pelo amor, pela bondade de Deus por vocês. Queridos, nós precisamos considerar, há momentos que nós pais, nós mães, temos que tomar certas decisões em casa, e a gente não pode fraquejar. Nem que seja para chorar escondido depois. Mas a gente tem que se posicionar. É uma responsabilidade que Deus deu para nós. Para conduzir a nossa casa, os nossos filhos, nos caminhos do Senhor. E isso aqui não é autoritarismo. Pelo contrário, se faz isso no amor. Mas há momentos que temos que se posicionar. E o bom de tudo isso é que na medida que a gente vai, surge uma situação, eu mesmo por várias vezes, minha esposa, nos pegamos em momentos onde não sabíamos o que responder para os nossos filhos. Eles em toda aquela empolgação e a gente sabendo que aquilo não ia muito longe, né? E a gente fala assim, Deus, como é que eu falo para eles que não? Mas eu tinha que falar de alguma maneira. Né? Eu creio que isso que eu vou dizer agora, eu acho que eu já disse só no encontro de casais. Mas eu me lembro de uma vez que o Rafa jogava bola, né? Jogava mais ou menos, né? Jogava mais ou menos. E o Rafa começou então a jogar defendendo a escola dele, e surgiu um campeonato. Só que esse campeonato, e ele chegou todo empolgado, olha, nós fomos convidados, nós vamos jogar defendendo a nossa escola, né, no Interclubes e tal, aquela coisa toda, né, um adolescente que jogava bem, aquela coisa toda. E aí
então posso ir? Aí eu falei, pode. Ué, por que não? Aí ele pegou, mas ele foi tão esperto, porque ele fez o seguinte, ele primeiro falou tudo, e eu falei, nossa, que bacana. Mas ele não me contou uma parte fundamental. Os campeonatos seriam todos os domingos pela manhã. Aí eu disse, não, domingo de manhã não. Domingo de manhã é a escola bíblica dominical. Se fosse no sábado, tudo bem, mas não, domingo de manhã é a igreja. É óbvio que o Rafa não saiu dando risada comigo, não. Ele saiu bicudo, bravo, mas eu falei, não. Domingo de manhã é a igreja. Não me arrependo disso, ele está lá cuidando do som agora. Meus netos, tudo, minha nora, tudo aqui. Não me arrependo disso. Mas alguns pais, na época mesmo, alguns irmãos da igreja me criticaram. Pastor, que absurdo, não está sendo radical. Eu falei, radical não. Eu entendo que eu preciso cuidar dos meus filhos. Eu posso morrer a qualquer momento. Só vou deixar dívida para eles também, né? Mas uma coisa eu sei, que a base do que eles aprenderem na escola dominical vai ajudá-los para o resto da vida deles. Então eu não vou me entregar a isso, não vou ceder a esses pontos. E eu fiz isso. Não foi gostoso nem para mim, nem para Clau, e muito menos para o meu filho. Mas, irmãos, eu não me arrependo disso. Não me arrependo. Me arrependo de muitas vezes que flexibilizei alguma coisa. Aí sim eu me arrependo. E eu tinha um respaldo. O meu respaldo não era o meu orgulho de ser o pai, a minha autoridade, as minhas regras. O meu respaldo era a minha convicção em Deus de que eu estava fazendo o que é certo. Então a questão aqui não entra um autoritarismo, mas a sua convicção diante de Deus, o seu momento de orar diante do Senhor e pedir direção de Deus para tomar qualquer decisão. Qualquer decisão. Você precisa colocar isso diante de Deus. Também tivemos momentos muito gostosos, como por exemplo, nossos filhos já estavam morando aqui em Curitiba, e o Projeto Vida tem uma vez todas nas férias que a gente pode mandar os filhos, né? E nós enviamos os nossos filhos ali para participar daquele tempo de evangelismo e de missões. Eu acho que foi o melhor presente que nós demos para eles, eu acho, né, Luiz? E eles voltaram maravilhados. Também foi oração, não foi uma coisa assim, nós não podíamos pagar aquilo. Mas nós oramos e falamos, Deus, a gente gostaria de enviá-los. O que o Senhor diz? E Deus nos deu condições, nós enviamos. Então, as decisões nossas, que somos os líderes da família, elas precisam ser debaixo de oração, gente. Porque depois a gente tem essa convicção de que acertamos, que fizemos o certo, que não negociamos, que não flexibilizamos para não se chatear ou para se não desgastar. Porque muitas vezes nós caímos na tentação de não exercer a liderança da nossa família, porque a gente não quer se desgastar, mas depois você se desgasta muito mais no futuro. Então a gente precisa ter nosso envolvimento com o Senhor cada dia mais. E ter essa consciência. Josué tinha consciência, queridos, que de servir ao Senhor, a colocar a sua casa à disposição, a serviço do Senhor, existiria muitos desafios, era óbvio, ele sabia disso. E tudo isso ele tinha que saber lidar com isso, como abrir mão, muitas vezes, de suas vontades pessoais para servir a Deus em determinadas coisas. Como eu disse agora há pouco, às vezes a gente vai deixando, a gente não quer ser muito radical, a gente não quer ser muito isso. Meus queridos, radicalismo não está na Bíblia, nunca teve. Nós não vemos radicalismo na Bíblia. O que nós vemos na Bíblia é equilíbrio. O que nós vemos na Bíblia é que diante de qualquer desafio, você dobra seu joelho e diz, Deus, o que eu faço? Libero ou não libero? Faço ou não faço? Sim ou não? Mas às vezes a gente quer deixar o nosso coração falar mais rápido, para alinhar, para acalmar. Não, então vamos acalmar A e B, e vamos fazer isso, vamos deixar as coisas fluírem, né? Queridos, Deus nos revestiu de autoridade espiritual para a gente conduzir nossas famílias. Nós não podemos desistir de nossas famílias simplesmente porque muitas vezes quando nós flexibilizamos, negociamos alguns princípios da palavra de Deus na nossa família, queridos, é quase o mesmo que desistir.
Porque estamos conduzindo nossa família para saber lá onde. Então nós temos a Bíblia para nos orientar em tudo isso. Precisamos ter discernimento para tudo isso. Nós vemos ali o exemplo, por exemplo, de Daniel. Quando chegam com aquelas comidas maravilhosas, ele disse, não, eu acho que eu ia para a carne, mas ele quis mais foi legumes, essas coisas todas. O rapaz, o homem que estava coordenando, falou assim, cara, vocês vão ficar desnutridos, o rei vai mandar me matar. E ele disse, não, aguenta por um tempo. Ele abriu mão de toda aquela exuberância, aquele monte de comida maravilhosa para entrar dentro do seu regime, dentro da sua dieta. E ele foi sustentado por Deus. Foi uma decisão difícil para ele e para os seus amigos, porque ele decidiu pelos amigos, esse foi o detalhe. Né? Mas Deus foi o seu respaldo, levou em conta a sua fidelidade. Meus queridos, aqui não entra o que é certo ou errado, o que eu acho que está bom, o que está errado, está bom, o que está ruim. Aqui entra o que a Bíblia diz e o que a Bíblia não diz. A vida do cristão é essa. E nós temos o privilégio de ter nossas famílias e precisamos sim colocar a serviço do Senhor. Precisamos sim perguntar a Jesus como fazer, como Ele quer que nós venhamos a conduzir a nossa família diante de Deus. Eu sei que isso não é fácil para ninguém, mas nós temos o respaldo do Espírito Santo de Deus que nos orienta. Há momentos que eu falo uma coisa para a Cláudia, ela fala o contrário. Para mim, essa semana mesmo nós tivemos um dilema interessante. Nós fomos comprar uma Bíblia para dar de presente para o meu neto. E eu, na minha cabeça, o meu pensamento era uma Bíblia que ele vai, porque a gente tem Bíblia, por mim, a primeira Bíblia, ela é de 1980, né? E eu falei, não, vamos comprar uma Bíblia assim, que ele possa usar para o resto da vida. Então, a Bíblia mais assim, tradicional, né? Assim, tal. E aí a Cláudia, não, a gente precisa, eu tenho essa Bíblia aqui que vai ajudar tudo em caixa alta, vai ajudar a compreensão dele, tal. E nós ficamos ali naquela loja, no debate. Eu com a minha visão tradicional e ela com a visão um pouco mais contemporânea. No final, eu preferi abrir mão, eu entendi, não, isso não vai fazer diferença se o meu neto vai ler a Bíblia, o Espírito Santo vai ministrar no coraçãozinho dele. Então eu falei, então vamos ficar com essa Bíblia que você escolheu aí, né? Então, muitas vezes, não é a minha vontade que tem que prevalecer, é a coerência, é essa intimidade com Deus que nos ajuda a dizer sim e dizer não, dentro da nossa família, dentro do nosso lar. Talvez hoje seja um absurdo eu dizer isso, mas eu não gostava, na década de 90, que meus filhos assistissem um determinado programa de adolescentes. Hoje já até tem desenho pior que aquilo, mas naquela época eu entendia que não era. E nós não assistíamos, eu não deixava assistir. Não me arrependo disso. Mas para aquela época era muito tendencioso. Hoje já é filme qualquer. Então a gente tem que ter discernimento e ter essa convicção de Deus na hora de dizer sim e dizer não dentro de casa. E isso é uma responsabilidade nossa. Então, quando nós falamos que a nossa família tem que servir ao Senhor, que nós queremos que sirva ao Senhor, nós, começando por mim, né, um cântico aí da década de 80, né, a começar em mim, quebra corações, quer dizer, me ajuda a ver isso. Então, eu estou no meio desse pacote, e eu preciso estar ali para ajudá-lo. E pode ter certeza, queridos, 1 Coríntios 10, 23 serve para todos nós. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Eu tenho que ter em mente isso na hora que eu estou na minha casa, no que eu permito que entra ou saia. Até que ponto isso vai ser bênção, vai edificar a minha família, até que ponto não vai edificar a minha família. Servir ao Senhor é isso. Servir ao Senhor é dizer sim, dizer não, com base, depois de muita oração diante de Deus. Precisamos disso. Então nós precisamos estar muito envolvidos com o Senhor, principalmente nós homens, que somos o líder e o sacerdote do lar. Nós homens precisamos pensar nisso.
E temos as esposas que nos ajudam até na hora de uma compra de Bíblia a acertar a compra, né? A mulher, ela é idônea, ela está ali para nos ajudar a acertar mais, é bênção. Então, o casal, a família precisa desse casal trabalhando desta forma. E uma coisa importante que quando ele coloca servir ao Senhor, ele está dizendo de serviço mesmo, de trabalhar para o Senhor. Trabalhar para o Senhor nunca tirou a liberdade de crente nenhum. Nunca tirou a liberdade de crente nenhum. Trabalhar para o Senhor é gratidão. Eu trabalho ao Senhor porque eu sou grato a isso. Por agradecimento por tudo que Deus deu para mim. O ponto positivo é que se seu filho se te vê trabalhando para Jesus, ele vai ser estimulado a servir a Jesus. O ruim é quando nossos filhos veem a gente trabalhando para o Senhor, e ele, nossa, que bacana, eles vão lá, e depois, às vezes, pega a gente fazendo alguns comentários de maledicência, alguma coisa, deve dizer, não, mas o meu pai faz tanta coisa lá na obra, mas aqui ele fica falando mal de fulano, de cicrano. Então, quer dizer, faço bem com a mão e estrago com a outra. E isso dá uma confusão na cabeça da criança. Então, às vezes, mas eu trabalhei tanto isso e agora acontece isso. Não, peraí, faça uma retrospectiva da sua vida. Foi tão complicado uma vez num velório, onde de repente faleceu aquele pastor, e todo mundo, nossa, chorando, aquele pastor maravilhoso, aquele pastor isso, aquele pastor aquilo. E a família sentada no último banco lá atrás, quietinha, a mulher e as crianças. E aquele monte de gente, já que a gente vai falar mal de alguma coisa, eu vou falar do pastor, né? Melhor eu falar de mim mesmo, da minha classe, do que ficar aí. E aí todo mundo, não, porque o pastor era maravilhoso, porque o pastor era bondoso, porque o pastor era isso, porque o pastor é aquilo. Chegou uma hora que a mulher começou a ouvir tanto aquilo, a viúva, que ela falou assim, filho, faz um favor, vai lá e dá uma olhada, se é teu pai que está lá dentro mesmo. Olha só, gente, é sério isso. Pura realidade. Não, vai falar, não tem alguma coisa errada. Vai lá ver se é ele. Meus queridos, não adianta o meu filho me ver fazendo maravilha, cuidando bem da igreja, mas quando ele me pega em casa, de repente, aquelas assembleias acirradas, que acontece meio batista de vez em quando, né? E daí chega em casa na hora do almoço, os pais começam a falar mal de A, de B, de C, e o filho ouvindo tudo aquilo, perdeu completamente a credibilidade espiritual daquela família. E aí, como é que fica isso? É sério. É a mesma coisa, né? Agora, Landa, desculpa, mas vou ter que lembrar do Miller, né? O Miller falava muito isso, assim, não adianta fazer as coisas e ficar tocando trombeta. Lembra? Ele vivia falando isso. Às vezes, assim você faz um monte de coisa, todo mundo te aclama, mas em casa não é a mesma coisa. Então, isso não ajuda o filho nenhum. Isso não vai ajudar nada. Porque na mesma hora que o filho se empolga, nossa, meu pai está com um amor e um carinho na obra de Deus, mas chega em casa, o pai começa a falar mal, o pai começa a falar disso, reclamar de tudo, criticar todo mundo. Aí, mas como pode isso? Né? Lá na igreja é tão bom, ele faz tanto, com tanto carinho, trata com tanto amor. Aqui em casa, se eu não cuidar, ele dá uns petelecos, eu perco até a dentadura. Então, gente, a nossa postura como servos do Senhor é em todos os lugares. Os nossos filhos, os nossos netos, eles precisam se espelhar em nós. E eles vão se espelhar se eles verem em nós essa dedicação, essa sinceridade de servir a Deus. Mas da mesma forma que eu sirvo em casa. Olha, gente, isso não é fácil, não. Eu digo pessoalmente, não é fácil, não. Às vezes a gente faz tão bem as coisas na igreja, em casa a gente é tão duro, às vezes. Precisamos de discernimento para ajudar isso. E principalmente de coerência, de pedir perdão se necessário for para os filhos. Porque não adianta a gente ser super espiritual em um canto e em casa a gente não é. Porque é em casa que a gente descobre quem a gente realmente é, né? Não é na igreja. A igreja é um lugar excelente para a gente ficar disfarçado. Mas é em casa que a gente revela quem a gente é.
E a gente precisa ser a mesma pessoa em casa e na igreja. Isso é importante. Então, muitas vezes, o que nós precisamos é que nós precisamos continuar sendo aquele exemplo que trabalha para o Senhor, mas que também em casa ele dá um exemplo de serviço ao Senhor, ele dá um exemplo de fidelidade a Jesus. E por fim eu quero dizer que quando nós falamos de servir ao Senhor, eu não tenho dúvida que Josué sabia muito bem dos desafios que ele iria enfrentar. Mas ele tinha consciência que Deus iria sustentá-lo, ia dar todos os escapes necessários em todas as áreas, ia dar a palavra certa na hora de dizer sim, a palavra certa na hora de dizer não para os seus filhos. O que Josué deixa claro para o povo naquele momento com a sua decisão pública, primeira coisa é que ele tinha certeza. Quando ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele tinha certeza que isso era a vontade de Deus para a vida dele. A vontade de Deus para as nossas vidas é que a nossa casa sirva ao Senhor. Eu e a minha casa sirva ao Senhor. A vontade de Deus é essa para nós. A vontade de Deus é que a minha família sirva ao Senhor. Essa é a vontade de Deus. E essa é uma escolha voluntária. Essa não é uma escolha num calor da emoção, mas é uma escolha bem refletida. Olha, por tudo que Deus tem me dado, o mínimo que eu posso fazer é servi-lo com a minha casa. É servir com tudo aquilo que Ele deu para mim. Queridos, a decisão de servir a Deus não quer dizer que quando você serve a Deus, todo mundo vai servir. Então, muitas vezes, na sua decisão, você não pode se preocupar se outros amigos seus não aderirem a essa ideia, a esta atitude. O que importa é você. É você servir ao Senhor e à sua família. A sua responsabilidade é com a sua família, não com as pessoas que poderiam ou não estar estando junto com você. Quando nós estamos comprometidos com o céu, quando nós estamos comprometidos com a vontade de Deus para as nossas vidas, não tenham dúvidas, queridos, que é remar, é nadar contra a correnteza. Alguém já fez isso alguma vez? Nadar contra a correnteza? Gente, é complicado. Há muito esforço, muita perseverança. Mas servir a Jesus é nadar contra a correnteza forte. Servir a Jesus é andar na contramão deste mundo. Servir a Jesus muitas vezes é andar na contramão de alguns programas, às vezes até escolares. Servir a Jesus, queridos, não é uma coisa assim tão simples. Exige dedicação, joelho no chão. Agora, de uma coisa eu te garanto. Você procurando colocar sua família para servir a Deus, e você sendo um exemplo de servidão. Você pode até ter momentos onde que os filhos parece que dão aquelas furadas, assim, parece que dá um vácuo assim, né? Eles vão fazer aquilo que eles acham que está certo, que está errado, mas não tenha dúvida que eles vão voltar. Por quê? Porque você foi exemplo de vida, não só na igreja, como na sua casa também. Você foi exemplo, você procurou encaminhá-los sempre ao Senhor. Você não foi um daqueles pais que, porque está muito frio hoje, tadinho, ele levanta de segunda a sexta para ir para a escola, agora na escola dominical levantar cedo também no domingo. Não, deixa ele dormindo aí, outro dia ele vai. Cuidado com esses pensamentos, gente. Isso não é um pensamento radical. Estou dizendo para vocês que o que a igreja oferece e ensina para as crianças é diferente do que as escolas normais fazem. O que eles aprendem aqui na igreja é diferente. O que eles aprendem em congressos é diferente do que qualquer festa que existe por aí. Então a gente precisa pensar sobre isso, ter discernimento de como lidar com essas coisas. Mas eu sei que Deus se alegra disso. Creio que Deus vai cada dia mais te abençoar e abençoar a sua família. Portanto, queridos, eu quero concluir nessa noite dizendo, para mim e para você, como estamos servindo ao Senhor com a nossa casa? Como estamos servindo, como que os nossos filhos veem a gente na nossa caminhada. Como que nós vemos os nossos filhos, como nós, principalmente nós homens, líderes, sacerdotes do lar, como estamos levando a nossa família a Jesus todos os dias, fortalecendo de alguma maneira.
querida irmã, como que você também está auxiliando o seu marido nessa empreitada, nesse compromisso. Hoje nós não temos mais filhos pequenos, temos os netos. E é interessante que é uma nova caminhada, gente. É tudo diferente de novo, né? Como muda isso, né? Parece que é uma nova repagina, uma roupagem diferente, só que com um detalhe. A gente tem que se adaptar, não digo perder a essência da Bíblia, mas saber como falar, e a linguagem mudou. A linguagem muda, isso é um desafio que requer muita oração, né? E isso faz parte da vida. Mas Deus se alegra de uma família que toma a decisão de servir ao Senhor. E o que eu mais gosto da atitude de Josué é que ele não fica na dependência de alguém para tomar essa decisão. Ele toma a decisão e começa por ele. Ele assume aquela autoridade. Não, eu com a minha família vamos servir ao Senhor. E assim a gente vai caminhando. Queridos, nós temos aí um mundo secular, nós temos tantos cursos, tantas escolas boas, enfim, tantas coisas maravilhosas. Mas a Bíblia é privilégio dos pais ensinar. A Bíblia é privilégio nosso de ensiná-los. Que nós venhamos a compreender essa seriedade na vida cristã. Porque eu sempre falo para os meus filhos, eu não vou estar aqui, às vezes eu posso falecer a qualquer momento, mas eu sei que alguma coisa boa eu deixei para os meus filhos, que foi a palavra de Deus. Em alguns momentos, talvez hoje o Rafa até já tenha me perdoado do futebol, mas a grande verdade é que eu estou vendo meus filhos na igreja. A grande verdade é que eu estou vendo eles de alguma forma meio arrastado. Eu tenho um que está meio arrastado, vai, não vai, mas ele está vindo. Então esse é o melhor galardão que a gente tem. E olha, gente, a nossa função como pais é clamar pelos nossos filhos, orar. Porque, eu tenho aprendido isso ao longo dos anos, né? 36 anos, esse ano completa 37 anos de ministério. Eu aprendi uma coisa, no início do ministério eu achava, quando um filho meio que largava, um adolescente deixava de vir na igreja, coitado desse menino. Eu não vejo mais assim. Eu vejo que Deus é tão bondoso e tão amoroso que não importa o tempo que ele tiver fora, ele vai voltar, porque Deus o ama do mesmo jeito, gente. Hoje eu tenho essa visão e eu tenho visto isso acontecer. E aí você precisa ficar, então, Deus, é verdade, eu espero, me ajuda a esperar o momento certo, porque eu sei que eles vão voltar, eu sei que eles vão te adorar. Por quê? Porque teve exemplo dentro de casa, porque teve pessoas, teve alguém que se envolveu, teve professorinha de escola dominical que se investiu. E finalizo também com a frase de um rapaz que ele veio aqui, foi membro da família que doou para nós, os corrimãos, que ele chegou aqui na igreja e ele falou, pastor, eu posso descer lá embaixo um pouquinho? Eu falei, pode, né? E mal sabia eu que o conhecimento dele de Jesus foi numa das nossas salinhas aqui de baixo. E ele saiu chorando, ele subiu as escadas chorando, emocionado pelo que ele aprendeu. Ele lembrou de todas as professoras, lembrou de todas as escolinhas, a mensagem, ele lembrou das salinhas. Queridos, é isso que é importante. Nós continuamos pregando e no tempo de Deus a situação melhora. O que nós precisamos sempre é ter o pé no chão e ser exemplo de vida cristã. Servindo, não deixando de servir ao Senhor, mas também em casa da mesma forma. Que o Senhor nos ajude a ser assim. Que nós venhamos a sempre pedir a Jesus para nos ajudar a servi-lo. Não só eu, mas a minha família. E nós, homens, temos o privilégio de conduzir a nossa família para os pés do Senhor, dia após dia. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, porque a gente aprende contigo. Obrigado, Deus, porque é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos ensina. E Deus, diante de tudo que o Senhor nos comentou, conversou com a gente hoje aqui, é um desafio para a gente. Mas eu sei, ó Pai, que como diz a tua palavra, sem Jesus a gente não consegue fazer nada. Mas com Jesus a gente consegue fazer todas as coisas que o Senhor pediu para a gente fazer. Agora, o resultado, Jesus, eu sei que é com o teu tempo.
Sei que é o Senhor que vai dar no tempo certo, as coisas vão se encaminhando e tomam um rumo de novo. Por isso, Senhor, continua a abençoar as famílias de nossa igreja, as famílias que porventura estarão acessando essa mensagem. Pai querido, e ajuda-nos, ó Pai, diante de qualquer decisão que precisam ser tomada, que nós venhamos dobrar nossos joelhos antes, para pedir a Tua direção sobre o que responder, se é sim, se é não. Mas, Senhor, livra-nos de cairmos na tentação de ficarmos em cima do muro. Que nós possamos tomar as decisões corretas para a honra e glória do Teu nome. Obrigado, Deus, pelas maravilhas que Tens dado. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com cada um de nós agora e eternamente. Amém.